Nesse vídeo a gente vai falar então sobre a regra de L'Hopital, que é utilizada para indeterminações do tipo zero sobre zero ou infinito sobre infinito, ou indeterminações que a gente pode manipular algebricamente de forma a obter esse tipo de forma indeterminada, tá? Por exemplo, a gente pode ter zero vezes infinito, por exemplo, a gente pode, dependendo da forma algébrica que isso aqui se mostra, a gente pode manipular e obter esse tipo de indeterminação aqui. Quando a gente tem esse tipo de limite que cai nesse tipo de indeterminação, a gente pode substituir o cálculo do limite de uma função dividido pela outra, né? Pela derivada da função dividido pela derivada da função de cima pela derivada da função de baixo, tá? E esse tipo de limite ele pode inclusive, né, a gente se, por exemplo, aqui ainda incorrer numa indeterminação, posso continuar o cálculo disso aqui, tá? Utilizando a regra, tá? Então, por exemplo, se eu pegar, né, então vamos calcular então o limite de x tendendo ao infinito, né, só para a gente começar, de x ao quadrado menos 3, né, dividido por x ao quadrado, 2x quadrado, né, 2x quadrado mais 4, tá? Que a gente vê um limite em que a gente tem uma indeterminação, tá? Conforme a gente tem uma indeterminação aqui, então a princípio a gente já pode usar a regra de L'Hopital, tá? Então a gente já tem o limite desse cara aqui indo para cá. Bom, a derivada daqui de cima a gente tem que é 2x. A derivada do de baixo vai ser 4x, tá? Ainda, vejam que aqui eu já poderia, né, cancelar, né? Mas já que eu já poderia cancelar, mas se eu fosse usar de forma cega, né, a regra de L'Hopital, eu já posso também utilizar aqui, né? Porque aqui está indo para infinito, aqui está indo para infinito também. Bom, dessa forma eu tenho um limite, né? Se eu for querer usar de forma, né, bem pragmática, né? Eu vou ter o limite desse cara indo para infinito, a derivada de cima é 2, a derivada de cima é 4, tá? Esse limite aqui vai me dar meio, tá? Então vejam, né? Esse limite vai me dar meio. Então vejam que o limite aqui, eu posso calcular tantos limites dessa forma. Poderia, por exemplo, calcular o limite da forma indeterminada que vocês já devem saber, né? O limite de x tendendo a 1, né? Por exemplo, de x ao quadrado menos 1, tá? X menos 1. Tá? Se a gente fosse calcular, lembre-se que o limite desse cara é limite de x tendendo a 1. A gente pode fatorar o de cima, então x mais 1, x menos 1, dividido por x menos 1. Dentro do processo de limite, a gente pode cancelar esse com esse, e esse limite ele dá exatamente 2. Tá? Veja que a gente tem uma... Então, só relembrando, a gente tem uma forma indeterminada, com aqui o numerador vai para 0 e o denominador vai para 0, então estamos habilitados a usar a regra de L'Hopital. Tá? Então, nessa regra, a gente tem o quê? O limite de x tendendo a 1, né, de 2x, dividido, e a derivada de baixo vai dar simplesmente 1. Tá? No limite de x tendendo a 1, isso aqui vai dar simplesmente 2, e os dois resultados convergem. Tá? Bom, vamos aplicar então a derivada para funções um pouco mais complicadas. Né? Vamos pensar, por exemplo, na função limite de onde tem ln de x sobre x ao quadrado. Tá? Aqui a gente tem uma forma indeterminada também, né? Quando x vai para infinito, lembre-se que a função exponencial, a função ln, perdão, ela é uma função desse tipo, tá? Onde é que ela passa para 1. Então, conforme eu aproximo de infinito, este cara vai para infinito, e obviamente, conforme eu tenho um número extremamente grande, quando eu elevo ao quadrado, ele se torna um número estupidamente grande. Tá? Posto isso, eu posso, né, usar a regra de L'Hopital. Então, a gente sabe que a derivada do ln é 1 sobre x, tá? E a derivada de baixo é 2 sobre x. Tá? Então, o que a gente tem aqui, daqui em diante eu já não posso mais usar a regra de L'Hopital, vejam bem, porque eu tenho o quê? Qual o tipo de indeterminação que eu tenho, né? Eu tenho aqui 0, quando esse limite aqui, né, no numerador, se eu for usar a regra a regra dos limites, né? Que o limite do quociente é o quociente dos limites. Então a gente vê que esse cara indo vai para 0 e esse cara vai para infinito. Mas isso aqui também não vai
atrapalhar a gente, porque a gente sabe que o limite aqui é só manipular esse cara aqui, né? Então a gente sabe que isso aqui vai me dar o quê, né? 1 sobre x, perdão. 1 sobre x, que multiplica 2x, tá? Então esse limite, ele vai dar exatamente, cancelando este com esse limite vai me dar exatamente 2, tá? Aqui eu já vou ter uma coisa bem diferente, né? Eu vou ter, quando x vai para mais infinito, este cara, né? Ele vai para um número estupidamente grande, menos 1, que não vai fazer muita cosquinha, então esse cara vai para infinito. Só que a função exponencial negativa, né? Ela tem um comportamento tal que quando eu tenho um exponencial de um número, né, muito grande, só que negativo, esse número é próximo de zero, tá? Só a gente lembrar, né? Só a gente lembrar que a função exponencial ela é uma função desse tipo, tá? E quando a gente tende para um número muito grande e negativo, ou seja, a gente está indo para um número muito grande e negativo, ele se aproxima aqui de zero, tá? Então a gente, a princípio, não poderia usar a regra de L'Hopital, né, de forma cega, tá? A gente não tem como usar isso aqui, tá? Então qual que é a nossa... O que a gente pode é tentar manipular essa expressão geometricamente de forma... algebricamente, de forma que a gente consiga, né, obter a forma de L'Hopital que a gente é utilizar a regra, tá? Bom, aqui a gente já vê então, né, que se eu tenho aqui esse cara vai para infinito, eu posso ter infinito e zero. Aqui eu posso simplesmente brincar com o limite de x tendendo a infinito, tá? De x menos 1. Só que esse e elevado a menos x, ele é a mesma coisa que e elevado a x ao quadrado. Quando eu faço isso, né? Veja, quando o x vai para infinito aqui, este cara aqui, quando o x é muito grande, né? X é muito grande e positivo, né? Só que agora ele perdeu o sinal de menos, porque a gente colocou ele no denominador. Esse cara explode para infinito, tá? Quando esse cara aqui, no x, vai para infinito também, tá? Então a gente tem uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. E aí a gente está habilitado a usar a regra de L'Hopital. Então a gente tem um limite de x tendendo a mais infinito, tá? A derivada de cima é simplesmente 1, e a derivada de baixo, lembre-se, né? Tem o e elevado a x ao quadrado, que eu não sei derivar o e elevado a x ao quadrado. Então o que a gente vai fazer? Tá? A gente vai fazer a regra da cadeia, tá? A gente vai fazer e elevado a x ao quadrado, que é a derivada da exponencial de alguma coisa, tá? E aí a gente vai multiplicar pela derivada dessa alguma coisa. No caso, o meu x ao quadrado, cuja derivada é 2x, tá? Bom, aqui eu já perdi totalmente a forma da indeterminada, né? Porque eu tenho um número dividido por uma coisa muito grande, tá? Mas aqui a gente já viu, né? A gente já vê, né, que um número dividido por a gente tem x, tá? Que é um número muito grande. A exponencial, que é um número muito maior ainda, tá? Aqui a gente não tem nenhum tipo de forma indeterminada, tá? Porque aqui a gente está pegando um número estupidamente grande e multiplicando por outro número estupidamente grande. É diferente da forma indeterminada de um número muito pequeno multiplicado por um número muito grande, tá? Então o que a gente tem aqui é simplesmente um número finito, que é o 1, dividido por um número muito grande. Isso aqui é muito próximo de zero, tá? Então, esse limite ele é simplesmente zero aqui. Um teorema importante que a gente tem é sobre a derivada de funções inversas. Tá? Lembre-se que a função inversa, se a gente tem uma função f, tá? E se a gente tem uma função f menos 1 de x, a função inversa é tal que isso aqui vai me dar x, tá? E assim também o inverso é verdadeiro, tá? Se a gente tiver, por exemplo, f menos 1 aplicada no meu f de x, tá? A combinação dessas duas funções, isso aqui vai me dar simplesmente x. Ou seja, eu vou e volto, tá? Então, a função inversa ela é tal que se eu tiver uma função f, tá? Se aqui for simplesmente a função f, aqui eu tenho o meu domínio A, aqui eu tenho minha imagem B, e eu simplesmente levo do meu x, tá? Meu x por um y, tá? E do meu y eu volto para o meu x através de uma função inversa, tá? Que é o f menos 1. Então, essa é a definição da função inversa que a gente já conhece. Bom, então se a gente chamou de y, é importante isso aqui. Y é f de x e ela é derivável. Então, f menos 1 é derivável, tá? Desde que a derivada seja diferente de zero aqui
no valor. Então, f menos 1 derivado, tá? Então, f menos 1 não é 1 sobre f, tá? Por favor, nesse caso, a gente está falando que f menos 1 é diferente de 1 sobre f. Sempre que a gente estiver escrevendo isso aqui, a gente está falando da função inversa. Aplicado na própria função é 1 sobre a derivada de f de x, tá? Então, vamos pegar um exemplo para deixar isso aqui um pouco mais claro. Então, seja f de x igual a x à quinta mais 2x ao cubo mais 2x mais 3. Sabendo que f de 1 é 8, a gente quer calcular justamente a derivada da função inversa em 8. Tá? Bom, eu poderia, né, nesse caso, tentar achar a função inversa, tá? O que poderia ser impossível, dado que a gente tem uma equação aqui de quinto grau. Nem sempre é fácil obter, numa equação de quinto grau, obter quais são as raízes, as soluções, né, as soluções analíticas dela. Analíticas não, as soluções que a gente tem explícitas, tá? Mas nesse caso a gente vai se valer justamente de como calcular a derivada da função inversa, tá? Bom, lembre-se que se a gente calcular, então a gente sabe que o meu y, nesse caso, né, o meu y vale 8, tá? Y vale 8, que é justamente o que a gente tem aqui, com o x valendo 1, tá? Com x valendo 1, neste caso aqui, porque já foi dado isso aqui, tá? Então, o que a gente vai calcular, né? Então, a gente vai calcular que a derivada f-1 da minha função inversa, sem precisar fazer o calculada, né? Calculada no 8, tá? Para esse caso, vai ser o quê? A derivada da minha função, então vamos pegar aqui. Se a minha f' de y vai dar o quê, né? A gente vai ter y, nesse caso, né? Esse caso vai dar y à quinta, tá? Talvez seja mais fácil deixar em f' de x, tá? Então, a gente vai deixar aqui f' de x. F' de x vai ser o quê? Nesse caso, simplesmente 5x à quarta. 5x à quarta mais 6x ao quadrado mais 2, tá? Ou seja, para este caso específico, a derivada vai ser, eu preciso calcular a derivada calculada no x, que a gente sabe que x é igual a 1. Ou seja, vai dar 5 vezes 1 à quarta, mais 6 vezes 1 ao quadrado, mais 2, tá? Ou seja, isso aqui vai me dar 1 sobre, nesse caso, a gente vai ter 13, tá? Sem precisar, não foi necessário, nesse caso, calcular qual que é a função inversa para esse tipo de função, tudo bem? Usando esse conceito, a gente vai mostrar para vocês qual que é a derivada do arcosseno de x, tá? Então, vamos lembrar como que é a nossa função arcosseno, tá? Então, a função arcosseno, ela vai ser dada como? Tá? Ela é uma função, a gente primeiro, né, para poder dizer que é uma função, a gente tem que limitar essa função a algum argumento, tá? Então, ela é uma função, qual que é a função arcosseno? É a função tal que ela me dá o seno de um número, ela me dá qual que é o seno relativo a um determinado número. Então, a gente sabe que os senos, né, que o valor do seno, ele pode ser alguma coisa entre menos 1 e 1, onde exatamente a gente se limita simplesmente ao ramo onde a gente fica entre π sobre 2, tá? E menos π sobre 2, tá? Menos π sobre 2. Sabe que esse cara passa pelo zero, tá? E essa função, ela vai ser algo assim, tá? Então, a gente teve essa aqui, seria a função arcosseno de x, tá? E a gente sabe também que a função cosseno, né? Então, a gente sabe que a função cosseno, que vai ser útil para a gente calcular isso aqui, ela é uma função tal que em menos π sobre 2, né, que a gente está falando aqui, a gente está falando da função, né, que é menos π sobre 2, ela vai ser 0, ela é 1 exatamente no zero, em π sobre 2 ela é 0, tá? E aí ela segue a vida dela aqui, tá? E ela segue também a vida dela nesse sentido aqui, dando exatamente 1 aqui, tá? E aqui dando menos 1, tá? Então, a gente está brincando com essa função cosseno de x, tá? Que vai ser
vai ser útil para a gente brincar mais tarde, tá? Então, a gente sabe que a gente está calculando, então, a gente tem que pegar a função, o arco seno, vai ser, então, a função que a gente está derivando, tá? Então, a gente está pegando a função y igual a seno menos 1 de x, tá? Então, o que a gente vai fazer, então? A gente vai calcular a derivada. Então, usando esse método, né, a gente sabe que a derivada f de menos 1, a gente sabe de f menos 1 derivando em y, vai ser o quê? Vai ser 1 sobre a derivada da minha função aqui, calculada nesse cara. Ou seja, a gente vai pegar aqui simplesmente, então, que a gente vai ter cosseno, né? A gente vai ter aqui a derivada do seno vai ser simplesmente o cosseno, só que aqui a gente vai colocar qual que é a função y aqui. Nesse caso, a gente vai colocar a função arco seno, tá? Em x, tá? Bom, aqui já começa a ficar um pouco complicado. Então, essa é a derivada da minha função aqui. Como que eu vou calcular a derivada dessa função aqui, né? Agora a gente vai precisar achar a derivada, como deixar isso aqui de forma bem mais simples, tá? Bom, vou me valer então da equação de Pitágoras, né? Cosseno de y ao quadrado, tá? Mais seno de y ao quadrado é igual a 1, qualquer que seja o meu y, tá? Então, vou tentar colocar o cosseno em evidência, tá? O cosseno ao quadrado de y, tá? Vai ser o quê? 1 menos o seno ao quadrado de y, tá? E aqui a gente vai ter o quê, né? Aqui, lembre-se que a gente está falando, agora dando nome aos bois, que seno de y, ele é simplesmente, né, seno ao quadrado de y, a mesma coisa que o seno de y, né? Só colocando de uma forma que seja mais explícito, né? Que é a mesma coisa que o seno de y ao quadrado. E a gente está falando do que, turma? A gente está falando simplesmente de seno do arco seno, tá? De x. Ao quadrado. Este animalzinho aqui, ele é simplesmente quem? Eu uso a função e desfaço. Ou seja, eu não vou para lugar nenhum, tá? Permaneço onde estou. E isto aqui está ao quadrado, então ao quadrado permanecerá. Ou seja, eu tenho 1 menos x ao quadrado, tá? Bom, aqui eu fico com outro problema, então o cosseno ao quadrado de y aqui, ele vai dar simplesmente 1 menos x ao quadrado, né? Então, essa função fagocitando essa outra aqui. Se eu quiser aqui, eu já posso então fazer o quê, né? Eu já posso brincar com cosseno de y, ele vai me dar o quê? A raiz de 1 menos x ao quadrado, só que, pera lá, pode ser mais ou pode ser menos, tá? Bom, aí a gente tem que olhar o que a gente está tendo. O cosseno de y, a gente lembre-se que y é o arco seno, tá? Bom, o cosseno de y, ele vai ser o quê, né? Se eu pegar o meu arco seno, ele é uma função que cuja imagem ela só pode dar coisas que ficam entre π sobre 2 e menos π sobre 2, tá? Ou seja, este cara que está aqui dentro, ele só pode dar coisas que estão entre π sobre 2, menos π sobre 2, perdão, e π sobre 2, tá? Então é isso que ele pode dar aqui. Ao mesmo tempo, o meu cosseno, quando ele está entre π sobre 2 e menos π sobre 2, ele só me retorna valores positivos, tá? A gente só tem valores acima do eixo y aqui, da reta y igual a 0, tá? Ou seja, este cara aqui, obrigatoriamente, ele tem que ser maior ou igual a 0, tá? De forma que é totalmente fora de sentido a gente tomar a raiz negativa aqui, tá? Tomar a raiz negativa. Ou seja, quando eu vou fazer isso, eu vou ter então que este cara, né? Então a gente pode usar este cara aqui, simplesmente que o cosseno de y, que é o que a gente está tentando calcular aqui, tá? É simplesmente a raiz
de 1 menos x ao quadrado, tá? Ou seja, quando eu calculo essa derivada, a derivada do arcosseno vai ser 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado, né? Porque está aqui debaixo da raiz, sempre tomando um intervalo entre menos 1 e 1, tá? Que é justamente excetuando as duas bordas aqui, que seriam justamente os valores que zeram o meu denominador aqui.